Bíblia do livro de Isaías, capítulo de número 10, verso de número 27. Até esse momento nós demos de nós para Deus. Eu creio que Ele já recebeu e que nesse momento Ele está se levantando do trono para falar conosco nessa noite. Todos acharam? E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo no teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Olha para o irmão mais lindo que está do teu lado e diga para ele: por causa da unção. Maravilhoso Deus, amantíssimo Pai, nesse momento estamos aqui na Tua presença, na dependência do Teu Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, e que o Senhor esteja manifesto aqui no nosso meio, assim como nós já podemos sentir a Tua presença desde o começo desse culto, que não seja diferente até o final dele. É por isso que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento. Quantos sem unção aqui nessa noite? A palavra do Senhor nos diz de uma nação chamada Israel, uma nação que fora criada para exaltar e enaltecer o nome do Senhor, uma nação que, quando estava nos pés do Senhor Jesus, adorando, exaltando, louvando o nome dele, prosperava. A nação de Israel crescia. Povos eram conquistados pelos israelitas, mas quando a nação de Israel se desviava dos caminhos do Senhor, o povo decaía. A nação parece que começava a andar para trás. E na nossa vida não é diferente. Quando nós estamos debaixo da proteção do Senhor, debaixo das leis do Senhor, a nossa vida só tem a prosperar. E existiam dois tipos de inimigos do povo de Israel. Os povos terminados em Ita eram estes os amalequitas, eram estes os jesuítas, eram estes os ismaelitas. Eram povos primos de Israel, mas que eram inimigos dos povos do Senhor. E existiam os povos terminados em Eus, os jebuseus, os saduceus, os filisteus. Estes que no texto sagrado que nós lemos em 1 Reis, se nós lemos em 1 Samuel, perdão, diz que Israel estava em guerra com os filisteus. O povo do Senhor estava em guerra contra um povo que não servia ao mesmo Deus. Mas aí nós lemos no livro de Isaías nessa noite, que Deus diz assim, que seria levantado um que despedaçaria o jugo. Jugo este que seria despedaçado por causa da unção. Enquanto Israel estava em guerra contra os filisteus, todos nós conhecemos o texto em que Golias chega e todos os dias afronta o povo de Israel, pede um homem sequer para que lute com ele, e não havia um. Israel tinha homens fortes, tinha homens vistosos, sábios em guerra, mas faltava um que viria com unção para derrubar o gigante. Cadê o ungido de Deus nessa noite? E de repente Deus levanta Davi, o menor na casa de seu pai Jessé. Existia Abinadab, Eliabe, Samar, eram soldados, eram homens de guerra. Mas Deus, Ele não quer olhar a aparência, Ele quer olhar o coração. Talvez você se sinta inferior aos demais por não ter uma boa aparência, mas eu te digo que quando Deus olha para mim e para você, Ele olha para o nosso interior. Então Davi se achega e é levantado como este ungido que despedaçaria o jugo. Então nessa noite nós vamos ver algumas características que o ungido de Deus tem. Davi, ele era obediente. O ungido de Deus tem que ser obediente. Jessé dizia: Davi, vai ao campo, leva queijo, leva pão aos seus irmãos e
volta. E a palavra do Senhor nos diz que Davi ia e voltava, ia e voltava. Você tem sido obediente à voz do Senhor. O ungido de Deus tem que ser obediente. Outra coisa que nós olhamos com Davi é que Davi era constante. Se nós olhamos na palavra de Deus, ele diz assim que todas as vezes que vinham ursos, que vinham leões tentar contra as ovelhas do seu pai, ele os matava. O ungido de Deus tem de ser constante. O ungido de Deus glorifica na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, porque o ungido de Deus é constante. Se a vida dele está bem na segunda, vai estar na terça, na quarta e assim o resto da semana, porque ele é ungido de Deus. O ungido de Deus, ele se desvia do mal. Quando Davi chega, seu irmão Eliabe olha para ele e diz assim: o que é que você está fazendo aqui? Por que você não está lá cuidando das poucas ovelhas de nosso pai? Sabe o que Davi faz? Não dá nem orelha para Eliabe. Sai de fininho e corre até a tenda de Saul. Ei, meu querido, você é ungido de Deus e você tem se desviado do mal. Temos de nos desviar do mal. Se nós somos ungidos, escolhidos do Senhor, nós temos de nos desviar do mal. O ungido de Deus não se confronta com as afrontas do inimigo. Olha no rosto desse irmão que está do teu lado e diz assim: e aí, você tem se conformado com as afrontas do inimigo? Golias vinha diariamente no vale e gritava: será que a nação de Israel, que se diz povo do Senhor, não tem um homem sequer para lutar comigo? Passava-se um dia, no outro dia Golias voltava e dizia: não há na nação de Israel, povo do Senhor, um sequer que possa lutar comigo. E os soldados de Israel tremiam. Quem é ungido de Deus tem história. Quando Davi chega na tenda de Saul, Saul diz assim: mas menino, você sabe lutar? E ele diz assim: eu sei. Quando vinha leão, eu agarrava na barba e eu matava, porque eram as ovelhas de meu pai. Quando vinha o urso, eu brigava com ele, eu apanhava, mas eu matava. Quando nós chegarmos lá, nós vamos olhar e vamos dizer assim: ei querido, ei olho gordo, ei invejoso, eu não cheguei aqui do nada, eu tenho história. Quantas horas de joelho no chão, quantos dias jejuando, me consagrando, porque eu sou ungido do Senhor. Quantos ungidos do Senhor nós temos aqui nessa noite? E de repente é oferecida a Davi a armadura de Saul. Mas sabe outra coisa que o ungido tem? Ele sabe o que é dele e ele sabe o que não é dele. Pode ter certeza que o ungido de Deus jamais vai olhar para o ministério do seu irmão e vai dizer: ah, como eu queria ser ele. Um ungido de Deus, dentro dele, ele tem a convicção de que se Deus o chamou, é Deus que o vai honrar. Então Davi olha e diz assim: Saul, a sua armadura é pesada, Saul? Saul diz assim: é. Saul, a sua armadura é nova? Saul diz assim: é. Saul, a sua armadura é a melhor que existe no exército? E Saul diz: é. Aí eu creio que Davi olha para ele e diz assim: ei Saul, mas você com essa sua armadura já matou leão e já matou urso? E Saul diz assim: não. Ele diz: então toma, que disso aqui eu não preciso. E de repente Davi se achega no campo de batalha. E Golias vem, como era de costume, estufa o peito e diz: alguém da nação que se diz povo de Deus, disposto a lutar comigo. Davi, ele ouve aquilo, ele não se conforma, e ele diz: eu vou lutar,
eu vou lutar, eu vou matar esse gigante. O ungido de Deus, quando ouve a afronta do inimigo, ele não se esconde, ele não abaixa a sua cabeça, ele diz assim: eis-me aqui, eu vou lutar, porque o Senhor dos exércitos que está comigo é muito maior do que o que está comigo. E de repente Davi se levanta, e todos diziam a ele: não vá, não vá, não vá. E ele disse: eu vou. Se agacha junto ao ribeiro, pega 5 pedras, coloca dentro da sua bolsinha, toma a sua funda e vai em direção ao gigante. Aí ali onde Davi estava, existiam 2 tipos de pessoas. Os soldados de Israel que estavam à volta dele eram pessoas que tinham uma visão terrena, uma visão natural. É a mesma coisa do crente águia e o crente galinha. Tem crente que ele ergue a cabeça e ele consegue chegar lá na frente, mas tem crente que parece que abaixa a cabeça e só consegue enxergar o que jogam para ele. Ei, meu querido, você foi criado para ser aguiado, para ter visão. Você é ungido de Deus. E o povo que tinha visão natural olhava e dizia: Davi, olha o tamanho do gigante, Davi. Eu creio que outro soldado olhava e dizia: Davi, olha o tamanho da lança do gigante. E Davi caminhando, Davi caminhando. Outro dizia: Davi, olha o tamanho da couraça do gigante. E Davi caminhava, e Davi caminhava, e Davi caminhava. Glória a Deus. Outro dizia: Davi, olha o tamanho do escudo do gigante. Aí Davi tinha uma visão sobrenatural. Toma uma pedra, coloca na funda e diz assim: olha o tamanho da testa do gigante. Olha o tamanho da testa do gigante. O ungido de Deus, quando tem um problema, o que tem visão natural, ele vai dizer: olha o tamanho do meu problema. O que tem visão sobrenatural diz assim: olha como vai ser grande a minha vitória. Glória a Deus. Senhor. E de repente Davi joga a pedra, o gigante cai. E sabe os crentes de visão natural, Eliabe, Abinadab, Samar e companhia, que diziam que ele não ia conseguir, que diziam que ele era pequeno, que ele era fraco, estavam todos assistindo a vitória de Davi de Goliate. O mesmo Davi que venceu o gigante é o Davi que escreve: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O ungido de Deus, meu querido, senta à mesa e os inimigos têm que olhar e reconhecer que Deus é Deus. Se nessa noite você chegou aqui achando que era a última vez, que para você estava tudo acabado, Deus te diz que é apenas o começo. É apenas o começo. Se coloque de pé para adorar o Senhor Jesus. Pai, nessas breves palavras, tenho a certeza e a convicção de que o Senhor cadê os ungidos do Senhor aqui? O ungido do Senhor não consegue ficar de boca fechada. O ungido tem uma coisa dentro dele que é um DNA de adorador. Então ele adora, ele adora. Pai, nessa noite a tua palavra foi aprimorada. Obrigado, porque eu tenho a certeza que o Senhor falou conosco. Que nessa noite nós possamos sair daqui, mas com certeza
Senhor. É por isso que eu te agradeço por mais esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Você que é ungido do Senhor, dê uma salva de palmas.